Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovados cumprimentos, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, falámos já muito hoje e suspeito que falaremos ainda muito nas próximas semanas do enorme aumento de impostos que está previsto neste orçamento, que ainda sobre esse enorme aumento de impostos ainda nem sequer há coesão dentro da maioria e, portanto, muito virá ainda não são todos, na maioria, a dar a cara pelo aumento de impostos, como foi hoje manifestamente evidente na escolha de quem interviu pela maioria, e também, mesmo as intervenções que são feitas são ainda matizadas relativamente ao aumento de impostos, portanto, temos muito tempo para falar de aumento de impostos. Quero hoje obter alguns esclarecimentos, Sr. Ministro, relativamente a outro aspecto importante da sua estratégia de consolidação para 2013, que são os cortes de despesa, e em particular os cortes na área dos apoios sociais. O Sr. Ministro anuncia no orçamento cerca de 1.041 milhões de euros de cortes de apoios sociais, dos quais mais ou menos 50% desse valor encontrava explicação no orçamento, desde logo o corte de pensões, um novo corte de pensões, apesar do corte do 14º mês aos pensionistas e do aumento enorme de impostos também para os pensionistas, recuperou uma medida que o ano passado tinha substituído pelo corte de subsídios e agora é um corte duplo, porque até é triplo, porque como também há aumento de impostos, portanto é o corte triplo através do novo corte de pensões. Mas é também o aumento de contribuições, esta nova contribuição sobre subsídio de desemprego e subsídio de doença, ou a convergência de prestações na administração pública. Mas quero falar da verba que não estava explicada no Orçamento de Estado e que nos causou muita perplexidade. Eram mais ou menos 400 e tal milhões de euros, a caminho dos 500, que não estavam explicados. Ontem começámos a conhecer, provavelmente, aquilo que será uma boa explicação, uma péssima explicação, claro, para os cortes que estavam por clarificar no Orçamento. Conhecemos ontem um diploma que o Governo enviou aos parceiros sociais, supõe-se que para aprovação breve em Conselho de Ministros, deve ser essa a lógica normal da aprovação dos diplomas após a negociação com os parceiros sociais. Um diploma que é supostamente para ser assinado pelo Primeiro-Ministro, por Vossa Excelência e pelo Ministro da Solidariedade, portanto o Sr. Ministro deve conhecer o diploma, acredito. E esse diploma, ontem também já se falou muito na comunicação social de um corte nos subsídios de desemprego mínimos, uma redução de mais de 50 euros, se lhe juntarmos os 6% de taxa que os senhores inventaram sobre os subsídios de desemprego, uma redução de mais de 50 euros dos subsídios de desemprego mínimos, portanto, as pessoas mais pobres entre os desempregados. Mas disso já se falou muito ontem e depois, meia dúzia de horas depois de enviarem o diploma para a Concertação Social, um vice-presidente de bancada do PC já disse que essa medida é para deixar cair e os jornais hoje já dizem que é para deixar cair. Parece-me que andava eu ontem bem, teria alguma razão quando dizia que o Governo estava de cabeça perdida. Meia dúzia de horas depois, o próprio Vice-Presidente do PSD veio dizer que a principal medida que ali aparecia passou muito para a comunicação social e, portanto, é melhor deixar cair. Mas eu quero lhe falar dos cortes de apoios aos idosos que estão previstos naquele diploma. Porque até agora, a narrativa deste Governo do empobrecimento regenerador passa por uma lógica de redução de salários, redução de prestações sociais para pessoas em situação de desemprego, pessoas afastadas até do mercado de trabalho, para que elas, estando a viver em situação de tal carestia, aceitem o emprego por qualquer meia dúzia de patacos e, portanto, assim, na ótica deste Governo, voltássemos a ser competitivos, pelo menos com a China ou com o Paquistão. Mas eu agora quero falar do corte dos apoios nos idosos e pedir-lhe a racionalidade daquelas propostas, por favor, porque é muito importante para a nossa apreciação do orçamento esta avaliação. É anunciado um corte que andará na ordem dos 100 euros por ano, se olharmos para os valores previstos no Orçamento de Estado, um corte de 100 euros por ano no complemento solidário para idosos, que é um complemento só para os idosos mais pobres. Fala este Governo muito das pensões mínimas, mas entre os beneficiários de pensões mínimas há pessoas que são mesmo muito mais pobres e beneficiam do complemento solidário para idosos. Esses idosos, os senhores propõem no Orçamento de Estado um corte na ordem dos 100 euros por ano. E depois, ontem acrescentam um corte de 100 euros, praticamente 100 euros por mês, 97,70 euros por mês, a idosos dependentes. Estamos a falar de idosos que não podem locomover-se sozinhos, não podem alimentar-se sozinhos ou fazer a sua higiene sozinhos. São os idosos beneficiários de uma coisa que na Segurança Social se chama complemento de dependência de primeiro grau. Os senhores propõem retirar o complemento de dependência de primeiro grau a quem ganha 600 euros de pensão ou mais. Portanto, um idoso que não se consiga mover sozinho, que precise de canadianas, de andarilhos, de muletas, um idoso que não se consiga alimentar sozinho, ou que não se consiga fazer a sua higiene sozinho, mas tenha 600 euros de pensão,
passa a ser rico para este Governo e, portanto, pode não beneficiar de um apoio que lhe era dado. É um apoio pequeno, é certo, 100 euros por mês, mas era um apoio para ajudar a contratar alguém ou a pedir o apoio de alguém que até abdicasse de uma parte dos seus rendimentos no mercado de trabalho, porventura um dos seus filhos, para o ajudar nessas tarefas mais básicas de uma pessoa que, volto a dizer, não consegue locomover-se, não consegue alimentar-se, não consegue fazer a sua higiene sozinho. Sr. Ministro, como é que isto se enquadra na estratégia do empobrecimento regenerador? Este idoso, o que pretendem dele? Sr. Ministro, e acredite que ontem, e o que estou a dizer com muita seriedade, não o poderia fazer de outra forma. As pessoas que ontem me acompanharam depois de conhecer aquele diploma sabem o estado de incómodo, de sobressalto em que aquele diploma, não foi só a mim que me colocou, foi ao país inteiro, mas eu que o pude ler, fiquei num estado particular de sobressalto. Vou já concluir. Como é que se explica, Sr. Ministro, qual é a estratégia de empobrecimento regenerador para um idoso que não se consegue mexer, não consegue alimentar-se ou fazer a sua higiene, porque é que lhe vão tirar 100 euros por mês de prestação social? Como é que se enquadra na estratégia do Governo? Não se desculpem com a herança, porque receberam a Segurança Social com um saldo de 600 milhões de euros e a sua espiral recessiva e a má gestão da Segurança Social já pôs a Segurança Social com 700 milhões de déficit num ano. Portanto, neste caso, pelo menos, faça o favor de não se desculpar com a herança. Explique lá como é que isto se explica aos idosos. É que os pobres, os idosos pobres, os desempregados pobres, os doentes pobres não são variável de ajustamento, Sr. Ministro. Não podem ser variável de ajustamento. Explique-nos qual é a sua estratégia para este ataque impressionante ao Estado Social, num dos seus pilares mais frágeis, que é o apoio aos idosos. Como é que se justifica a racionalidade desta sua proposta? Muito mais teria para falar, mas deixo para a última ronda. Muito obrigado. Bem,